Quando nós falamos sobre lealdade, pensamos no conceito de lealdade, é um conceito muito lindo que nós trazemos dentro de nós, né? Mas eu vou aqui propor a gente olhar isso de uma forma um pouco diferente. Bert Hellinger trouxe, um autor argentino, a ideia de lealdade invisível. A gente fala muito sobre isso nas constelações familiares e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso para que vocês possam entender o que significa. De uma forma muito inconsciente, para a gente se sentir pertencente ao nosso clã familiar, a gente acaba se identificando e repetindo as histórias do nosso clã. É quase como se inconscientemente nós tivéssemos que perpetuar esse clã através da repetição desses tramas da nossa família. Inconscientemente também, muitas vezes, e às vezes conscientemente também, a falta de respeito àquela história, a tudo como foi e tal, nos ocasiona culpa. Então, para nós nos sentirmos inocentes diante da nossa família e da nossa história familiar, a gente acaba sendo leal por meio da repetição, por meio de trazer dores congeladas dentro de nós. Então, às vezes a gente tem uma depressão porque o nosso avô lá atrás perdeu o pai, não conseguiu lidar com aquilo, e daí meu pai teve depressão. Então, de repente o neto fala, eu morro, eu quero ir no seu lugar, através de um sintoma de uma doença ou ter alguma coisa séria, como se fosse a lealdade por tudo aquilo que aconteceu, inconscientemente também procurando compensar. Então, lealdade invisível tem a ver com a minha necessidade de me sentir inocente diante do meu sistema familiar. Acontece que para eu poder evoluir dentro de qualquer sistema, eu tenho que ultrapassar um pouco esta lealdade, claro que isso sempre com muito respeito. Como é que eu vou fazer isso? Então eu não posso viver exatamente da mesma forma de quem viveu lá atrás, há não sei quantas gerações. A vida precisa evoluir. Então eu tenho que desobedecer algumas coisas e algumas regras para que aquilo possa crescer e evoluir. Em primeiro lugar, eu tenho que identificar aonde que eu estou sendo leal, ou quando vem a culpa, o que está fazendo eu me sentir culpado ao fazer diferente daquilo que foi passado dentro do meu clã familiar. E, via de regra, a gente tem muita dificuldade de lidar com a culpa. Então, às vezes a gente prefere ficar naquele lugar que às vezes não está confortável, está pesado, do que olhar para esta culpa e ver que algo precisa ser devolvido e algo pode ser mudado, pode ser feito a partir dali de um jeito um pouco diferente. Por meio do autoconhecimento, de um processo terapêutico, das constelações familiares, eu vou tendo cada vez mais lampejos em relação às culpas que eu vou trazendo do meu sistema, né? Porque às vezes eu penso que a culpa é minha mesmo, né? E parece que eu até atraio situações que me faz sentir o tempo todo culpado, mas não. Essa culpa tem a ver com eu estar com a necessidade de repetir aqueles padrões para me sentir leve. Mas é muito doido, porque as pessoas que ficam repetindo estão com culpa, parece que cada dia fica mais pesado. Então se faz muito necessário este processo terapêutico. Ele vai ajudar muito e principalmente ajudar muito você no caminho de se conhecer e de se tornar alguém mais autônomo e mais leve. Então o que costuma muito acontecer nos sistemas familiares é que as pessoas que têm tendências a se culpar, elas se colocam em lugares que não é o lugar delas. Então,
a culpa vem muito daí. Então, eu tomo a dor da minha mãe, eu quero ir embora no lugar do meu pai, eu sinto o tempo todo que eu não estou fazendo o suficiente, que eu não estou adequado porque eu estou identificado com algum excluído da minha família. Então, eu acho que vale a pena fazer esse caminho de busca e de ampliar essa consciência para você descobrir por que você está tomando tanta culpa na sua vida e que lealdade, né? Você está sendo leal a quem na sua história? Vamos deixar claro aqui que a culpa pode ser uma coisa positiva também. No meu dia a dia, eu faço um mal para alguém, às vezes até sem perceber, mas a partir da consciência daquilo eu posso reparar aquilo. Ela tem a sua função dentro das minhas relações aqui agora, mas eu estou trazendo aqui aquela culpa trazida do meu sistema, de eu não conseguir me sentir inocente dentro da minha família. E tem a ver com a lealdade invisível, que eu preciso me sentir leal para me sentir leve, né? Isso vai até a página 2. Eu preciso primeiro descobrir leal a que eu estou. Se eu sinto culpa por mim, por algo do aqui e agora, ou por alguém, para eu poder colocar as coisas nos seus devidos lugares e caminhar no meu lugar, simplesmente podendo seguir para a vida e evoluir. A culpa muitas vezes pode trazer muito crescimento e amadurecimento. Mesmo se for uma culpa trazida por lealdade ao sistema, a partir do momento que você consegue enxergá-lo e por que ela está aqui, para onde ela olha, ela vai dar a oportunidade de você fazer esse caminho, deixar com quem pertence, colocar-se no seu lugar, e isso vai te dar a oportunidade de crescer e amadurecer muito. Então, é um caminho muitas vezes até dolorido, não é muito fácil, mas um caminho que traz a oportunidade de muito amadurecimento, principalmente de evolução. Eu convido você a fazer esse trabalho de autoconhecimento, de identificação na sua história, de perceber aonde que está a sua lealdade, principalmente da desconstrução do que é lealdade. Falando aqui desta lealdade invisível, que muitas vezes ela não é positiva e nem saudável, porque ela está fazendo com que você fique olhando para trás quando a vida está aqui, na sua frente. Então, tenha coragem de fazer esse caminho. Quando nós somos um pouco desleal, sabe, a matriz original que vem da nossa família, quando nós vamos um pouco além do que dizem, né, as escrituras trazidas pelo nosso sistema, nós temos condição de olhar de uma forma mais ampla. Eu creio que não se pode progredir se nós não tivermos coragem de olhar para as culpas que nós trazemos conosco, porque a gente vai ter que burlar algumas leis e sim, isso traz uma certa culpa para poder fazer um pouco diferente, mas como seguir um caminho em direção do presente, em direção ao futuro, se eu não tiver coragem também de assumir as culpas, né? Não adianta, porque senão a gente vai ficar o tempo todo no mesmo lugar e não vai sair disso. E o que você faz então com essa culpa? Porque se ela está aí de alguma forma como sintoma para que você possa olhá-la e poder transformar isso. Eu posso afrouxá-la um pouco, eu posso senti-la, eu posso suportá-la em alguns momentos, acompanhá-la, transformando e suavizando essa culpa. Ela faz parte do processo, mas eu posso ir fundo nela. E no que eu consigo ir suavizando, eu consigo sair deste lugar para ir para um lugar melhor, um pouco diferente, um pouco mais evoluído, que faz mais sentido para este momento que eu estou vivendo. Um exemplo de você ter que entrar em contato com a culpa
são os homens que sentem culpa quando casam de dar o primeiro lugar à mulher. A gente já sabe que o sistema formado é o que tem precedência agora. O que veio antes tem que ser honrado. Eu recomendo a deslealdade aqui, porque você não pode ir em direção à formação de uma nova família se você não for desleal de alguma forma àquilo que você viveu. Você está formando um novo sistema. Então, esse tipo de culpa eu trouxe para ficar claro para vocês como a gente tem que olhar para essa culpa e lidar com ela para transformar no novo. E a culpa não é tão boa quando ela não nos impulsiona, quando ela nos deixa infelizes, nos deixa presos em algum lugar. É impossível eu mudar isso, porque senão minha mãe vai ficar em depressão, meu pai vai ficar mal, tal. Então eu prefiro sustentar aquela dor, aquele peso, do que poder fazer um pouco diferente. Então isso é muito comum nas famílias que têm doença, por exemplo, e o filho resolve o tempo todo cuidar do pai e da mãe doente, não se dando a oportunidade de ir para a vida dele, né? São naturais essas culpas na nossa vida, né? Mas o como nós vamos lidar com essas culpas é que vai ser o diferencial. Pense nisso.